inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Este material ainda não existe no Brasil, traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Cura divina. A receita de Deus para a vida e a saúde. Norvel Hayes. Tradução, adaptação e leitura Mark Janderson, 2023. Introdução. As pessoas em todos os lugares precisam saber sobre o poder de cura de Deus e precisam saber sobre as maneiras pelas quais podem receber a cura. Em algumas igrejas, as pessoas são ensinadas a orar pelos enfermos, mas a maioria dos enfermos não sabe como receber a cura. É terrível estar doente e não saber como se curar. Ser curado é a coisa mais simples do mundo. Basta obedecer às Escrituras e mostrar a Deus respeito pela sua palavra. É dito: Ele enviou a sua palavra e os curou. Salmo 107, versículo 20. Porque o Senhor me deu um ministério de cura, Ele tratou comigo para compartilhar sobre as diferentes fases da cura. Existem diferentes maneiras de ser curado, diferentes coisas que você pode fazer. Você precisa aprender detalhadamente o que fazer colocando a palavra de Deus dentro de você. Você pode ter a palavra de Deus dentro de você se estiver sob o bom ensino da Bíblia, mas apenas ir aos cultos da igreja não irá te curar. A melhor igreja do mundo não é tão boa quanto o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem que estudar a Bíblia por si mesmo. Você tem que procurar capítulo e versículo. Então, você tem que citá-lo e reivindicá-lo. Você tem que crer e dizer: isto é meu, eu consegui em nome de Jesus. Quando você aprender na palavra de Deus o que deve fazer e que é obrigado a obedecê-la, essa palavra funcionará para você sempre. A cura funciona para todos que o obedecem. Uma vez que a palavra de Deus esteja dentro de você e você comece a citá-la, Deus começará a cumpri-la. Deus examina sua palavra para cumpri-la. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Ele quer que você tenha tudo o que precisa, mas você tem que reivindicar. A menos que você tenha a palavra em seu interior, ela nunca sairá de você. Quando você nasceu de novo pelo Espírito de Deus, você se tornou um cidadão do céu. Como cidadão do céu, você ganhou o direito a tudo que o céu oferece, assim como um cidadão americano tem direito a tudo que os Estados Unidos oferecem. Isso significa que você tem direito à cura. Tudo o que você precisa fazer é reivindicar seus direitos. Ao ouvir este audiolivro sobre o poder da cura de Deus, preste atenção ao Espírito Santo. Quando isso estiver estabelecido em seu interior de uma vez por todas, que você pode ser curado, eu garanto, você será curado. Capítulo 1. Sua fé pode curar você. A melhor maneira de receber cura é através de sua própria fé. Suas crenças são baseadas na maneira como você foi ensinado. Tudo o que você aprendeu era realmente verdade? De acordo com 1 Coríntios 12, versículo 2, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Nova Almeida atualizada. A maneira como você crê em Deus hoje é a maneira como você foi levado a crer. Pense onde você está hoje. Se você foi ensinado de acordo com as Escrituras, então você crê em Deus de acordo com as Escrituras. Se você ouvir pessoas que ouvem a Deus, que o conhecem e conhecem a Bíblia,
será mais fácil crer na Bíblia e será guiado de acordo com as Escrituras. Se a sua crença é baseada na palavra, Deus pode facilmente manifestar-se a você através da cura. Baseie suas crenças na palavra de Deus. Muitas pessoas nas igrejas hoje ignoram as bênçãos de Deus porque nunca foram realmente ensinadas sobre elas. Algumas pessoas acham estranho crer em coisas como milagres, curas e expulsão de demônios. Mas não é estranho, é bíblico. Se você está doente e Deus te cura, não é estranho, é uma bênção baseada na Bíblia. Mas você precisa descobrir o que o Senhor Jesus disse e começar a obedecê-lo. Mostre a Deus respeito pela sua palavra e Ele te curará. Agora, a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. Hebreus capítulo 11, versículo 1, versão King James. A sua fé é a sua substância e a palavra de Deus é a sua substância. Sua fé precisa ser baseada na palavra de Deus. Mas sem fé é impossível agradá-lo, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Primeiro, você deve ter fé no que a Bíblia realmente diz. As Escrituras cobrem tudo o que as pessoas precisam: salvação, milagres e cura. Segundo, você tem que buscar a Deus diligentemente, agarrando-se às Escrituras. Seja como um tigre louco de fome, apenas recuse-se a soltar. A fé como substância significa mostrar a Deus que você fará algo agora mesmo. A doença não vem de Deus. Talvez algum tipo de aflição grave tenha surgido em seu corpo. Talvez você pense que está morrendo, mas quero que você perceba que não precisa morrer. A morte é inimiga de Deus. Deus não coloca doença ou enfermidade ou qualquer tipo de aflição na raça humana. Nenhuma doença ou enfermidade vem do céu, porque nada disso pode ser encontrado lá. Deus é o chefe do céu e Ele não cria doenças para que possam ser colocadas nos corpos humanos e causar-lhes dores de cabeça. O verdadeiro inimigo de Deus, o diabo, é a causa de todas as doenças e enfermidades. É a vontade de Deus curar a todos e é a vontade de Deus curar você. A palavra de Deus é a vontade dele. A Bíblia é a perfeita vontade de Deus para que vivamos. Mas se não sabemos o que a Bíblia diz, não podemos viver de acordo com ela. Os humanos tendem a viver de acordo com sugestões que lhes chegam através do poder do diabo. Satanás sempre tentará te dizer que você deve confiar na religião ou na sua própria maneira de fazer o que deseja. Então, ele será capaz de impedir que seu ser físico sirva a Deus. Ele se esforça para te manter longe de uma igreja que creia na Bíblia. Um grande truque que ele prega nos seres humanos é envolvê-los em qualquer igreja que não acredite na cura. A cura, assim como a salvação, faz parte da expiação, mas Satanás tentará fazer você duvidar dela, negligenciá-la ou simplesmente ignorá-la. Ele não apenas deseja te destruir mental e espiritualmente, mas também quer que você duvide que Deus realmente se preocupa com o seu bem-estar físico. Se você não tem fé no poder de cura do Senhor Jesus Cristo, então está dando ao diabo o direito de passagem ou acesso gratuito para atacar o seu corpo. O inimigo quer afastar você do que a Bíblia realmente ensina. Veja, a Bíblia é a verdade. Não há outra verdade na face da terra para você ou para qualquer outra pessoa. Conhecendo a verdade. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Jesus nunca conta uma mentira. Isso significa que todos que conhecem a verdade serão libertos. Mas não é apenas a verdade que te liberta. É conhecer a verdade que te liberta. Veja, Jesus levou seus pecados, mas ele também levou suas enfermidades e suas doenças. Ver Isaías 53, versículos 4 e 5
e 1 Pedro 2, versículo 24. Se você não souber disso, você não será liberto. A palavra de Deus é a verdade. O Novo Testamento é a aliança sob a qual você vive. A palavra testamento significa aliança, um acordo entre duas ou mais partes. É sua responsabilidade descobrir o que o Novo Testamento cobre, porque tudo o que está escrito nele é para seu benefício. É para você porque Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, versículo 34. O que Jesus fez pelos outros, Ele fará por você. Lembre-se disso. Deus quer curar você. Algumas igrejas ensinam a ideia de que Deus pode curar você se Ele quiser. Mas isso está longe do que a Bíblia ensina. Jesus não dará visão à pessoa cega que simplesmente diz: se Deus quiser me curar, Ele vai curar. Deus não pode operar através desse tipo de crença. Deus poderia curar pessoas em todas as igrejas da América e ao redor do mundo, se elas soubessem que Ele pode. Mas elas não serão curadas se não souberem que Deus as curará. Deus só pode atuar por você de acordo com o que você conhece. A parte da Bíblia que você conhece como verdade é a que Deus te dará. Se você ainda não decidiu que Deus te dará o que a Bíblia diz que Ele dará, então Ele não dará. Os líderes da igreja têm de crer que o poder de cura de Deus está disponível para eles. Uma igreja será fraca enquanto houver homens fracos em posição de autoridade. Deus trabalha somente através da força em sua igreja. Jesus, o cabeça da igreja, deu todo o poder que tinha à igreja. Lucas 10, versículo 19. Ele não fará mais nada. Como crentes, somos sua igreja hoje. Recebemos seu nome e seu poder. Todo o poder está no nome de Jesus. Ver Mateus 28, versículo 18 e Marcos 16, versículos 17 e 18. Tudo o que precisamos fazer é obedecer a Ele. Depende de nós falar o poder de cura de Deus, gritar sobre Ele, cantar sobre Ele e louvar a Deus por Ele. Isso ajudará a manifestá-lo. Quanto mais cedo você perceber isso, mais cedo usará o nome dele para lutar contra o diabo. O poder de cura de Deus fará com que um aleijado saia da cadeira de rodas e se torne normal. Curará uma criança deformada bem diante dos seus olhos. Mas as pessoas na igreja comum não sabem nem acreditam nisso. Até que creiam, o poder de cura de Deus não se manifestará na sua igreja. Você tem que provar isso às pessoas lendo os versículos bíblicos corretos para elas. Você tem que mostrar a Bíblia diante de sua congregação e dizer-lhes: o poder de cura de Deus está disponível para vocês. Tudo o que vocês precisam fazer é aprender como pegá-lo. Se você não contar às pessoas que o poder de cura de Deus está disponível para elas, ele nunca chegará até elas. Uma pessoa deformada poderia ir à mesma igreja todos os domingos durante 50 anos, mas se nunca souber que o poder curador de Deus está disponível para ela, nunca será curada. Se você está dizendo: Deus vai me curar se Ele quiser, você está deixando a dúvida surgir. Deus quer fazer tudo o que a Bíblia diz que Ele fará, mas Ele só o fará por você se você crer. O teste de Deus. Lembre-se, Deus quer curar você. Não importa o que possa estar errado com você. Deus mal pode esperar até que você passe no teste dele. Uma vez, Deus me explicou o que significava passar no teste dele. Ele disse: a Bíblia é meu teste. Meus versículos de salvação são um teste para os pecadores. Meus versículos de cura são um teste para os doentes. Meus versículos de operação de milagres são um teste para as pessoas que precisam de um milagre. Filho, quando as pessoas olham para mim como seu realizador de milagres, eu crio coisas para elas. O Senhor Jesus é pessoal. Ele se torna para você exatamente o que você diz que Ele é, de acordo com a sua palavra. Se você não o chamar de seu curador, Ele não será. Se você não o chamar de seu realizador de milagres, Ele não será. Ele se torna para você exatamente o que você diz que Ele é,
Ele atenderá a todas as suas necessidades. Ele te curará, te tornará forte, clareará sua mente e te dará paz. Ele será para você o que você diz que ele é, de acordo com a palavra dele. Nunca tenho dias tristes ou confusos. Agora, às vezes o diabo tentará me confundir, mas eu não aceitarei isso. Pode haver alguns segundos de confusão, mas reconheço isso imediatamente e digo: não ficarei confuso. Assumo autoridade sobre você, Satanás. Em nome de Jesus, saia de mim. Quando Jesus me dá paz na mente, a confusão não pode permanecer. Deus quer que você mantenha a sua paz. É difícil crer na Bíblia quando você perde a paz dele. Deus não responde às orações que são feitas a partir de uma fé nervosa, e ele não abençoa a ignorância. Se você está doente e permanece ignorante sobre o que Deus diz sobre a cura, ele permitirá que você morra. O teste a ser aprovado está relacionado com o capítulo e versículo. Quando você nasce de novo e se torna filho de Deus, você tem direito a todas as guloseimas encontradas em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e no restante da Bíblia. Essa é a sua herança de Deus. Ele ama você individualmente e ama seu corpo individualmente. Ele mal pode esperar para curar você. Ele não apenas irá te curar quando você crer nele, mas ele terá prazer em fazê-lo. Fui para a escola primária com um menino chamado Jimmy Maynor, que era anão. Ele simplesmente parou de crescer aos 12 anos, mas era completamente normal. Quando ele se formou no ensino médio, ele tinha mais de 1,90 m de altura e pesava 42 quilos. Ele era chamado de Pee-wee. Hoje, Jimmy tem 1,90 m de altura. Ele passou no teste de Deus. Deixe-me explicar o que aconteceu. Ainda não. Jimmy estava em um carro que foi atingido de frente por um motorista bêbado. O impacto soltou os ossos das pernas de Jimmy e os empurrou através dos quadris até que eles estavam salientes pelas costas. Os médicos em Cleveland, Tennessee, não puderam fazer nada por ele. Então, ele foi enviado para Chattanooga. Os médicos lá disseram que ele estava como um monte de carne moída. Então, eles o colocaram em uma sala para morrer. Jimmy estava inconsciente desde o acidente. Mas uma noite ele acordou apenas o suficiente para clamar a Deus. Ele implorou a Deus para deixá-lo viver. Ele disse: Senhor, eu não quero encontrar-te assim. Tu tentaste me fazer trabalhar para ti, mas eu não quis. Fui rebelde. Mas Jesus, se tu me curares, eu trabalharei para ti enquanto viver. Para espanto dos médicos, Jimmy acordou na manhã seguinte. Depois de cerca de uma semana, pesos de 1 quilo foram amarrados aos pés de Jimmy para puxar os ossos das pernas para trás, através dos quadris. Em cerca de um mês, os ossos estavam de volta ao lugar. Durante toda a provação, Jimmy orou e leu a Bíblia. Mas então, um dia, um espírito de medo tomou conta dele quando ouviu uma conversa entre o médico e uma enfermeira. Pensando que Jimmy estava dormindo, o médico disse: É uma pena o que aconteceu com esse sujeitinho. Não sei se ele sobreviverá, mas se sobreviver, nunca mais voltará a andar. Simplesmente não há esperança. Depois de ficar 9 meses no hospital, a família de Jimmy o levou para casa em uma ambulância. Um dia, enquanto lia a Bíblia, descobriu que o espírito de medo vem do diabo. Pois Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Ao ler isso, ele disse: Espírito de medo, quebra o seu poder sobre a minha vida. Voltarei a andar e serei normal. Lentamente, seu corpo começou a crescer. 10 meses e vários pares de calças depois, aos 26 anos, Jimmy tinha 1,90 m de altura. Ele então começou a compartilhar seu testemunho nas igrejas, contando às pessoas o que Deus havia feito por ele. Ele atraiu grandes multidões e as pessoas ficaram maravilhadas quando ouviram sua história. Certa noite,
Jamie me convidou para ir com ele em uma reunião. Quando nos reunimos, ele disse: Norvel, sinto dores constantes desde aquele acidente de carro anos atrás. Ele ficou surpreso ao ouvir minha resposta. Eu disse: Jimmy, você não precisa suportar a dor. Eu também não. Você precisa ser batizado no Espírito Santo e receber poder do alto para tomar autoridade sobre essa dor. Não aceite nada do diabo. Ele ficou animado com isso. Logo depois, ele pediu a Deus que o batizasse no Espírito Santo e o Espírito de Deus desceu sobre ele. Jimmy aprendeu a assumir autoridade sobre a dor. Quando ele descobriu o que Deus tinha para ele, ele passou no teste de Deus e usou sua própria fé para receber sua cura total. Não ignore o poder de cura de Deus. As igrejas denominacionais não sabem muito sobre o poder curador de Deus, mas em algumas delas, o povo não se envergonha da salvação. Seus membros são ousados em relação a João capítulo 3, versículo 16, e seus ministros pregam alguns dos melhores sermões do mundo. Mas o que você aprende com esses sermões de salvação não ajudará quando o diabo vier contra você com alguma aflição física. As pessoas na igreja onde foi criado não sabiam nada sobre a realização de cultos de cura. Os membros da minha igreja diziam: Deus pode curar se quiser, Deus pode fazer qualquer coisa. Mas isso é uma desculpa. Enquanto você tiver vergonha do Evangelho, Deus nunca irá te curar. Se você ignora o que a palavra diz sobre a cura, o diabo pode entrar e tirar a sua vida. As pessoas da minha igreja que contraíram doenças morreram. Não existia tal coisa como uma pessoa cega recebendo visão ou mesmo um forte resfriado sendo curado. Mas a palavra de Deus diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Para crer em Deus, você tem que orar e ler a Bíblia. Você tem que trabalhar nisso. Quando você crê que Deus pode fazer qualquer coisa, Ele fará. E aí? O vídeo tá uma bênção, né? Demais. Então, deixa eu interromper rapidinho o seu vídeo. Realizar todo esse trabalho dá trabalho, acredite, pois eu tenho que traduzir, gravar e editar. Mas eu amo fazer isso aqui. Como você já sabe, até o momento somos eu e o Senhor aqui, levando a você essas mensagens e livros maravilhosos. E da mesma forma que impactam a minha vida, tenho certeza de que tem impactado e mudado sua vida também. Quando eu encontro esses livros e materiais de graça disponíveis na internet, eu baixo. Porém, nem sempre eu encontro de graça. Os livros, principalmente, por serem internacionais, têm o seu preço em dólar. E até a data de hoje, o dólar está na casa dos R$5. Então tudo fica 5 vezes mais caro. Um livro que custa $20 fica mais de R$100. E eu preciso da sua ajuda. Por isso, se você tem sido abençoado por essa obra e quer ver ela crescer muito mais, com mais livros, autores, ministros, etc., eu te convido a patrocinar este trabalho. Através da sua contribuição, eu posso continuar a trazer muito mais material para o canal. Pessoas como o Pastor Chris, Kenneth Hagin, Charles Capps, Tyler D. Johnson, Andrew Womack, Bill Johnson, Chris Vallotton e muitos outros ministros serão mais recorrentes aqui no canal, com mensagens e livros. Existe muito material que ainda não está disponível em português e eu decidi trazer para vocês, homens e mulheres de Deus que ainda nem são conhecidos no Brasil, porque não foram traduzidos. Então, te convido a contribuir através da chave Pix que está aparecendo aqui agora na sua tela e também no primeiro comentário fixado. Este é um ministério fértil e suas sementes serão multiplicadas, pois tenho orado individualmente por cada um que contribui. Para quem está fora do Brasil e não tem Pix no seu país, pode doar através do PayPal, pelo e-mail que também está aparecendo aí na sua tela. Tanto a chave Pix quanto o PayPal estão fixados no primeiro comentário.
obrigado pela sua atenção. Eu estou orando por você. Toda semente plantada aqui terá uma colheita abundantemente maior. Em nome de Jesus eu declaro isso. E agora, continue com o vídeo. Capítulo 2. Seu corpo é um sacrifício vivo. Deus te ama. Seu poder de cura é um presente. Tudo o que você precisa fazer é recebê-lo como presente. Seu corpo doente pode ser curado pela fé na palavra de Deus. Deus quer que seu corpo glorifique o nome dele. No passado, seu corpo trabalhou para Deus? Se não, e uma doença entrou em seu corpo, você precisa seguir alguns conselhos do apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 12, ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículos 1 e 2. Você decide. Perceba agora mesmo e nunca se esqueça que depende de você o que fazer com seu corpo. Não depende de mais ninguém. Você é um agente livre e moral. Ou você seguirá as instruções de Deus e apresentará seu corpo a Deus, ou nada será feito a respeito. Somente você colherá as consequências. Paulo não estava escrevendo esta carta para as pessoas do mundo, em outras palavras, pecadores. Ele estava escrevendo aos santos, os cristãos em Roma. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. Romanos capítulo 1, versículo 7. Deus quer que seu corpo esteja bem, forte e saudável. Jesus quer que você viva uma vida abundante, desfrutando de todos os benefícios que o Novo Testamento te oferece. Ele quer que cada parte do seu corpo ande nele e funcione normalmente. Se há alguma aflição no seu corpo, ela foi colocada lá pelo inimigo de Deus, o diabo. A sua fé pode te curar, mas a sua fé tem que ser fundamentada na palavra de Deus. A sua palavra aplica-se a todos os amados de Deus, aqueles que são chamados a ser santos. Como disse Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Você tem que fazer algo com seu corpo. Você tem que apresentá-lo ou trazê-lo a Deus. Se você não fizer nada com ele, nada será feito com ele. Em nossas igrejas, as pessoas têm confundido alguns ensinamentos até que suas mentes fiquem confusas. É muito difícil transmitir-lhes a verdade por causa do que lhes foi ensinado no passado. A verdade é que só o que a Bíblia diz é que conta. E como vimos antes, a Bíblia diz: E enviou a sua palavra e os curou. Salmo 107, versículo 20. Você não pode conhecer a verdade até que realmente leia e estude a palavra de Deus. Você tem que aceitar o que ela diz pelo seu valor nominal. Pessoas contra a Bíblia estão sempre tentando explicá-la. Elas querem discutir a ideia de aceitá-la como verdade. Mas você tem que ser honesto com Deus e consigo mesmo. Você tem que conhecer a verdade e crer na verdade sem questioná-la. Então essa verdade te libertará. João 8:32. Em Romanos 12, versículo 1, Paulo não disse para apresentar a Deus apenas o seu eu interior, da forma como algumas pessoas interpretam este versículo. Paulo disse: apresentem seus corpos em sacrifício vivo. Apresente seu corpo físico a Deus. Devemos apresentar nossos corpos físicos a Deus para cura, força, poder e saúde, para que possamos servir melhor a Cristo. As pessoas em círculos religiosos perderam esse ponto. Elas apenas querem que as pessoas se juntem às suas igrejas e melhorem. Mas a salvação é mais do que apenas se juntar a uma igreja e melhorar. É um novo nascimento. Nunca tentei viver bem. Desde que nasci de novo, tenho vivido direito porque me tornei uma nova criatura por dentro. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas velhas já passaram, eis que todas as coisas se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quando realmente nascemos de novo, nossos desejos, apetites, ambições e afeições mudam. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. O diabo tentou me derrotar por meio de tentações, mentindo para mim e tentando me enganar. Quando ele tentava trazer velhos hábitos e pecados de volta à minha vida, eu simplesmente me prostrava diante do Senhor, orando e pedindo ajuda a Jesus. E seu grande poder nunca me falhou. Viver uma vida moral é bom e sou totalmente a favor disso. Mas viver uma vida moral não faz de você um cristão e não te levará para o céu. Nascer de novo pelo Espírito de Deus é o que leva você para o céu. Viver uma vida moral é apenas religião, e religião não é cristianismo. Cristianismo é ser semelhante a Cristo, nascer de novo e receber o dom de Deus da vida eterna. Quando a vida eterna, a natureza e a vida de Deus é colocada em seu espírito, ela muda você. Então é fácil para você ler a Bíblia e é mais fácil para você crer nela. Mas o diabo não desiste tão facilmente. Ele continuará lembrando você das coisas que te ensinaram no passado. Ele quer que você confie no que os outros te disseram, em vez de confiar no que a palavra de Deus diz. Aceite Jesus como seu curador. Você tem que decidir aceitar a palavra de Deus, tal como ela é. A palavra de Deus é a verdade, e não há outra verdade que possa edificar a sua fé, ao ponto de você poder crer em Deus. Ao crer na palavra de Deus, sua fé pode te curar. Quando você nasce de novo pelo Espírito de Deus, o homem interior, seu espírito, muda, mas o homem exterior, seu corpo, não muda automaticamente. A única coisa que pode mudar a condição do seu corpo é você aceitar Jesus Cristo como curador. Para fazer isso, sua fé deve estar fundamentada nas Escrituras que ensinam a cura. À medida que você libera sua fé, o poder de cura de Deus entrará em seu corpo contra a parte que está afetada pela doença ou enfermidade. Seu poder expulsará essa doença se você permanecer firme pela fé na palavra de Deus e não vacilar. Depois que o homem interior se tornar uma nova criatura em Cristo pelo Espírito de Deus, ele terá alguns problemas com a carne, isto é, tentações carnais. As pessoas costumam dizer que você precisa morrer para o seu velho eu, mas isso está errado. Quando você nasce de novo, você não precisa morrer para o seu velho eu. Um novo eu foi colocado no lugar do antigo. Esse novo eu é a natureza de Deus, e o Filho de Deus nascido de novo pode começar a pensar como Deus pensa, renovando a sua mente pela palavra de Deus. O que você tem que fazer depois do novo nascimento é morrer para a carne. A sua carne é o mesmo corpo e carne que era antes de você ser salvo. Mas o seu novo homem que nasceu de Deus é um novo homem em Cristo. Este novo homem dentro de você tem que ser alimentado com um tipo certo de alimento, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o único tipo de alimento disponível nesta terra para alimentar seu espírito e torná-lo forte o suficiente para crer em Deus. Assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Não pergunte nada ao seu corpo. Seu espírito não ficará mais forte que seu corpo a menos que você leia e estude a Bíblia. A palavra de Deus é o que alimenta seu espírito e te dá forças para que você tenha fé para não ouvir o seu corpo, ou seja, o raciocínio dos seus sentidos naturais. Não ceda aos ditames do seu corpo, o eu carnal. Em vez disso, alimente o seu verdadeiro eu, o homem interior, com um tipo certo de alimento, a palavra de Deus. Faça isso e descobrirá que sua fé ficará cada vez mais forte. Faça como Paulo fez. Ele disse: subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Paulo quis dizer que ele mantinha seu corpo sob a sujeição de seu espírito. Você não pode fazer isso a menos que seu espírito seja forte. Então você precisa alimentá-lo diariamente com a palavra de Deus.
Lembre-se, Jesus disse que você deve conhecer a verdade. Você deve saber disso. Quando você conhece, pode ser livre, isso significa seu corpo também. Você não precisa permitir que doenças e aflições matem seu corpo. Seu corpo é a casa onde você mora, o templo de Deus. Porque Deus iria querer que seu santo templo terreno estivesse doente com a aflição vinda do inimigo dele e do seu, o diabo. Você colocaria um carro novo e caro em uma garagem velha que poderia desabar sobre ele? Da mesma forma, Deus não quer que seus templos terrenos estejam em ruínas ou doentes. Se a sua casa estivesse danificada e desabando, você não chamaria um médico para sua casa, daria a ele alguns pregos e um martelo e pediria a ele para consertar. Isso não é o trabalho dele. Provavelmente, ele não saberia o que fazer. Para fazer o trabalho corretamente, você precisaria chamar um profissional, como um empreiteiro ou carpinteiro, e ele faria um reparo em sua casa adequadamente e reforçando-a. O mesmo acontece com o corpo em que você vive. Deus fez o seu corpo, então ele é o mais qualificado para cuidar dele adequadamente. Como Criador, ele sabe tudo sobre cada parte dele. Embora muitos médicos sejam muito dedicados à sua profissão, eles ainda são limitados. Eles sabem muito sobre as diferentes partes do corpo humano e como cada uma funciona. Pode levar algum tempo para realmente diagnosticar uma doença, e quando encontrarem um problema, poderá ser tarde demais. Mas Deus sabe tudo sobre essa enfermidade, e a sua fé nele pode trazer a cura. Para começar, ele trouxe à existência cada parte do seu corpo. Não é um grande trabalho para ele conceder um pouco de poder para consertá-lo. Seu suprimento de conhecimento e poder nunca pode ser esgotado. Esta promessa de Jesus é feita a você se você apenas crê. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Falando por meio de seu servo, ele disse: Em verdade, percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, versículo 34. Isso significa que Deus não tem pessoas de estimação, nem favoritos. Um sacrifício vivo. Lembre-se de que Paulo disse em Romanos 12, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Você é o chefe, o zelador, o gerente de sua casa. Como seu corpo deve ser apresentado? Como um sacrifício vivo. Isso significa total consagração e dedicação. Isso não pode ser feito se o seu corpo estiver doente ou enfermo, porque ele tem pouca vida para apresentar como um sacrifício vivo. Paulo continuou dizendo que o corpo deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus é racional. Portanto, apresente o seu corpo como um sacrifício vivo. Envolva-se em uma boa igreja fundamental que ensina o evangelho completo, desde Mateus até Apocalipse. Essa é a maneira de Deus. Viva de maneira santa, como Paulo diz. Essa é a única maneira aceitável. Participe ativamente da divulgação do evangelho de Jesus Cristo. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida, e todas as promessas do Novo Testamento, a Nova Aliança, serão suas com esta condição: que você o sirva não só com as suas palavras, mas com seu corpo. Como Paulo diz, este é o seu culto racional. Deus não espera de nós mais do que estamos qualificados para fazer, mas espera que façamos tudo para o que estamos qualificados. Os líderes religiosos têm dito muitas vezes: não faz nenhuma diferença o que o corpo faz, ou mesmo como ele peca. De qualquer maneira, o corpo nunca irá para o céu. Mas eu declaro a você, com base na autoridade da palavra de Deus, que isso faz toda a diferença do mundo para Deus, no que diz respeito ao que você faz com ou para o seu corpo. Ele quer que seu corpo seja transformado, renovado e mudado. Ele quer que seja um sacrifício vivo e santo diante dele. Este é o único plano ou caminho aceitável para ele. O Espírito Santo vive em seu corpo depois que você aceita Jesus como seu Salvador pessoal
E Deus quer que seu corpo seja uma casa onde o Espírito Santo possa morar. Você gostaria de viver em uma casa imunda e suja? Claro que não. Nem o Espírito Santo quer viver numa casa doente pelo pecado. Não pergunte nada ao seu corpo. Não é seguro confiar nos desejos do seu corpo. Eles podem sugerir a mesma vida e hábitos que você tinha no passado, ou até mesmo novos hábitos. Essas mesmas tentações e fraquezas podem vir sobre você e seu corpo vai querer ceder a elas. Então você não pode se dar ao luxo de perguntar nada ao seu corpo, ao seu eu carnal. Você tem que buscar a face de Deus para descobrir o que Ele quer que você faça. Não ceda de forma alguma aos desejos carnais. Se você fizer isso, seu corpo dominará seu espírito, o homem interior, e seu homem espiritual cairá derrotado. A sua fé na palavra de Deus não só irá te curar, mas também te manter forte. Reivindique os versículos que Deus te deu para um corpo saudável e mantenha-se seguro nas promessas dele. O céu e a terra podem passar, mas a sua palavra nunca passará. Mateus 24, versículo 35. Reivindique essas promessas agora. Sua fé deve ter precedência sobre seus sentidos. Certa manhã, recebi uma ligação em minha casa de uma família que eu conhecia. A esposa estava muito doente. Ela disse: "Meu corpo está cheio de dor. Está tão desorganizado. Eu estava pensando se você viria e oraria por mim." Naquele dia, eu estava tão ocupado e tinha tantas coisas na cabeça que esqueci de ir à casa deles. Então, enquanto eu estava dirigindo, o Espírito do Senhor veio de repente sobre mim. Ele disse: "Você não foi orar por aquela mulher." Então, dei meia volta no carro e fui direto para a casa dela. Quando entrei, vi que ela estava obviamente muito doente. Ela estava quase morrendo de dor. Ela disse: "Fui ao médico ontem, mas não encontrei alívio. Supostamente devo ir de novo hoje." "Bom, você não precisa voltar," eu disse. "Na verdade, não será necessário." "Mas, irmão Norvel, você não entende. Sinto uma dor terrível no corpo. Preciso de ajuda." "Jesus é a sua ajuda. Ele é o seu alívio," eu disse. "Vou quebrar esse poder sobre você em nome de Jesus e fazer com que ele deixe você." "Mas você não sabe o quanto estou sofrendo," disse ela. "Não pergunte nada ao seu corpo. Em outras palavras, não olhe para essa dor. Olhe para Jesus." Então assumi a autoridade sobre aquela dor e doença em nome de Jesus. Eu quebrei o poder que a estava fazendo sofrer. Impondo minha mão em sua cabeça, ordenei que saísse em nome de Jesus. Imediatamente, o poder curador de Deus começou a fluir através de seu corpo. Seu poderoso poder a fez tremer enquanto percorria todo o seu ser. Jesus a curou ali mesmo, enquanto ela estava de pé no chão da sala de estar, e seu marido foi testemunha de sua cura. É impossível manter a cura quando você cede aos sintomas do seu corpo. Então não pergunte nada ao seu corpo. Em outras palavras, não ceda aos 5 sentidos, principalmente a dor. Olhe para a palavra de Deus e o que ela diz. Permaneça firme com fé inabalável e ordene aos poderes opressores que saiam em nome de Jesus. Quando eles saírem de você, o poder de Deus ministrará a você. Você pode sentir a manifestação de cura em seu corpo à medida que flui através de você, ou não. Andamos pela fé, não pelo que sentimos ou vemos. 2 Coríntios 5, versículo 7. Mas Deus te curará quando você crer em sua palavra. Foi um prazer ver Deus curar aquela mulher. O poder de cura de Deus é muito precioso. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Marcos 9, 23. Agora lembre-se, não pergunte ao seu corpo como ele se sente ou o que pensa. Confie apenas no que Deus pensa e diz. Quando sua vida estiver toda endireitada, de acordo com a vontade e o caminho dele, a cura será sua. O livro ainda não acabou. Nós vamos continuar na próxima parte. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você também não entrou no nosso Telegram, rapaz, mas você está vacilante. Você está vacilante. Entra aqui. O link está no primeiro comentário fixado.
Você também já segue a nossa página lá no Instagram? Se não, segue lá, é @verdade-da-palavra_. Continua na próxima parte. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!